Ministério Infantil, mas o dia que as crianças maiores estamos, né? As crianças pequenas não estão hoje, só as crianças maiores. Todos nós somos crianças, já fomos crianças também um dia, né? A palavra de Deus é a coisa mais importante. O amor a Deus é a coisa mais importante. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Qual é a coisa mais importante na vida de uma pessoa? Na sua vida, Joana, qual é a coisa mais importante na sua vida? Joana, na sua vida, qual é a coisa mais importante? Oi? A salvação? E na vida de Ana Luísa, qual é a coisa mais importante, Ana Luísa? Oi? A fé. Vanessinha, na vida. Oi? Salvação. A irmã Laodiceia. Tem vários fatores, mas uma delas que eu priorizo hoje é a minha família. Sua família. Na vida da presidente, da minha irmã Dilma. Muito bem. E na vida do meu irmão Simei? Para mim é salvação, A salvação. Muito bem. Pensaste muito bem. A coisa mais importante que a gente almeja na nossa vida é a salvação. Mas vamos ver o que é que diz Salmo 63, verso 3. Vamos ver o que é que diz, né? Irmão Simei, podeis ler para a gente o que diz Salmo 63, verso 3. Abrindo a palavra de Deus, né, nesse salmo. Você pode colocar aqui, Vanessa, no Salmo 63, verso 3. Então, qual é a coisa mais importante? A graça significa o que mesmo? Favor imerecido. Oi? Favor imerecido. Favor imerecível. Então, a coisa mais importante para nós é o que mesmo? A salvação. Então, de tudo que o homem tem feito, né? A coisa mais importante na vida do ser humano é a salvação. E quando a pessoa é salvo, diz que a coisa mais importante na nossa vida é a salvação. Aí vem o que mesmo? Dos lábios do salvo vem o que mesmo a Deus? Vem o que mesmo na Laodiceia? Vem louvor, né? Vem os louvores. Irmão Simei gosta muito de louvar. Quando a coisa mais importante na vida do ser humano é a salvação. E quando a gente é salvo em Cristo Jesus, vem os louvores de gratidão, os louvores de adoração, os louvores a Deus, né? Por isso que os pássaros toda manhã acordam louvando ao Senhor. Você já viu algum pássaro triste? Ele solto, só quando ele está dentro da gaiola que a pessoa prende ele, ali ele está preso, ali ele tem razão. Mas quando os pássaros estão soltos, sempre eles estão louvando ao Senhor. Então a coisa mais importante é a nossa salvação e depois que nós somos salvos para adorar o Senhor, para fazer a obra do Senhor, para cumprir e guardar os mandamentos do Senhor, aí vem os louvores. Por isso que a irmã Laodiceia gosta de louvar. Por isso que a Ana Luísa gosta de louvar. Ela tem uma voz tão linda. A irmã também, né? Todos nós, né? Então a Bíblia diz que o mais importante é o louvores. Então louvores é muito bom. É muito bom louvar ao nosso Deus, né? No Salmo 5, verso 3, o que é que diz aí, Vanessinha? Salmo 5, verso 3. De manhã o Senhor ouve a minha voz, e de manhã te apresentarei a minha oração, e fico esperando. Ele ficava esperando o que mesmo? De manhã o Senhor via a voz, né? A voz de quem? Davi. E ele diz que também de manhã
apresentaria a oração ao Senhor. Quantas pessoas levantam de manhã, não louvam, não oram? Você acha que isso está certo? Não está certo. Está muito errado. A gente nasceu, a gente veio a esse mundo para adorar o nosso Pai Celestial. Nós veio a esse mundo para também prestar ao nosso Pai materno uma educação, uma obediência. E a primeira obediência é ao nosso Deus, que nós, quando levantar, deveria ir louvar o Senhor e orar ao Senhor e prestar também o culto ao Senhor todas as manhãs. O que é que o salmista Davi fazia? No Salmo 55, no verso 17, o que é que ele fazia? Qual era o dever dele? Qual era a obrigação? Ele diz assim: de tarde pela manhã e ao meio-dia farei a minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Aqui nós já vimos duas vezes que o salmista Davi, ele clamava ao Senhor, né? De tarde, de manhã, meio-dia, e o Senhor ouviu o que mesmo? A voz dele, né? Nós temos dois assuntos importantes aqui na vida do ser humano, que a palavra diz assim, está em Provérbios capítulo 22, versículo 6, cria um menino no caminho que deve andar, e ainda que ele cresça, não desvia dele, né? Então isso é muito importante, criar a criança, criar os jovens, criar até a pessoa mais adulta, mas principalmente as crianças, no caminho que deve andar. Qual o caminho que a gente devemos andar? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o caminho que a criança deve ser instruída é do caminho do Senhor. A primeira educação tem que ser no caminho do Senhor. Então, como é que a gente deveria fazer isso? A gente deveria fazer isso conversando com a criança, ensinando a palavra de Deus, cantando hinos com ele, ensinando a educação aos seus filhos, né? O Davi vocês acham que Davi, se ele não fosse educado pelos seus pais, a ter uma educação que ele louvava o Senhor de tarde, de manhã, meio-dia, ele depois de adulto ia fazer isso? Não ia fazer isso, era difícil, né? Mas era costume do israelita, os israelitas fiéis, né? O povo de Israel, de tarde, de manhã e ao meio-dia, cantar hinos de louvores ao nosso Deus. E assim era o costume da igreja adventista também, do sétimo dia. Quando eu cheguei nessa igreja em 1978, o costume da igreja era essa. Toda de manhã as mães juntavam seus filhinhos para cantar hino de louvores antes do café da manhã. Meio-dia também cantava louvores antes do almoço. E à tardezinha cantavam até mesmo quando chegavam os pais, para na hora da refeição cantar um hino de louvor, ler um versículo da Bíblia e orar. Isso era o costume da igreja, mas tem que passar os tempos, a igreja estava perdendo as origens. Hoje não existe mais uma educação como havia educação antigamente. Mas a palavra de Deus diz: cria a criança no caminho que deve andar. E quando ele crescer, ainda não desvia desses ensinamentos. E nós vimos que alguns dos servos de Deus, ele foi levado a cativeiro, eles foram levados como escravos, e eles seguiram o costume que tinham. Um desses que foi levado como escravo do cativeiro de Babilônia foi Daniel.
Daniel foi levado para o cativeiro de Babilônia. Daniel passou por um momento difícil, momento que ele, como adoradores a Deus, ele teve muito êxito. Ele cresceu e desenvolveu muito bem, principalmente quando ele passou a ser governador. Ele desfrutou muitas bênçãos. Entre as bênçãos que Daniel desfrutou, foi a bênção de quando ele foi acusado, né, de estar violando as leis, né? Principalmente as leis que eles criaram lá, né? As leis do rei. Então Daniel foi acusado, como ele era acusador ali, que estava desviando as leis do rei. Então o que foi que fizeram com Daniel? Ele foi condenado a ser jogado na cova de quem? Dos leões. Como ele já era um servo que ele sempre de tarde, de manhã, meio-dia, ele cantava hinos de louvores a Deus, ele seguiu aquele costume. A escrita era que em 30 dias ninguém podia fazer uma adoração a não ser ao rei. E que rei era naquele tempo? O irmão lembra que o rei era? O nome do rei, quem sabe? Dario. O rei Dario. Então, era feita adoração para ele. Mas a palavra de Deus diz em Atos 5:29, que mais importa adorar quem? A Deus do que aos homens. E Daniel, como ele tinha de costume da mãe dele, o costume do pai dele, de tarde, de manhã e meio-dia, ele cantar hinos de louvores e louvar a Deus. Daniel pensou aquilo que diz Atos 5:29, que é mais importante adorar a Deus do que aos homens. Então Daniel orava todo dia ao nosso Deus, né? De tarde, de manhã e meio-dia. Os acusadores tinha inveja de Daniel, né? Foi lá e falou com o rei que Daniel estava quebrando aquele combinado que todos tinham que prestar culto de louvores ao rei. E Daniel estava louvando ao Deus. E Daniel sempre louvava e deixava a janela dele aberta, né? Ele sempre tinha o local dele ir adorar a Deus, porque em toda a nossa casa tem que ter um lugar especial, né, de adoração ao nosso Deus, para que a gente possa louvar ao Deus da gente, né, mais à vontade. Mas Daniel, o lugar que mais à vontade da casa dele era o lugar que mais pavimentava, o lugar mais aberto. E ele ali fazia aquele culto a Deus, louvor e gratidão a Deus. E Daniel não deixou e não fugiu daqueles ensinamentos do pai dele e da mãe dele. E Daniel o que foi que aconteceu com Daniel? Ele foi jogado aonde? Na cova dos leões. Daniel, ele era um temente adorador a Deus. Daniel se temeu a morte? Não, porque mais importante da nossa vida é o que mesmo? É a salvação. Todo você respondeu certo. Mais importante é a salvação. Então foi jogado Daniel na cova do leão. Daniel ficou muito assim, ele não ficou com medo, mas o rei ficou muito triste. O rei não aceitou comida, não aceitou bebida, não aceitou visita e não aceitou também música. Que o rei tinha costume de alguém levar música para ele para ele se alegrar. Ele não aceitou nada. Também fugiu o sono do rei Dário. E ele pela manhã cedinho ele foi lá e foi ver se Daniel estava vivo, ou ele tinha certeza que Daniel estava vivo. O que é que vocês acham? O rei Dário, Dario, né? Ele sabia que Daniel estava vivo,
ou ele sabia ou ele tinha certeza que Daniel estava vivo? O que é que vocês acham? Que ele tinha certeza ou ele já sabia que Daniel estava vivo? Ele tinha certeza que Daniel estava vivo. Ele tinha certeza. Por que Daniel tinha certeza? Porque o rei Dário tinha certeza? Porque ele chamou Daniel, servo de quem? Do Deus vivo. E ele chamou três vezes: Daniel, servo de Deus vivo, o Deus que tu serve te livrou da cova dos leões. E o que foi que Daniel falou para o rei? Que ele não tinha pecado contra o rei, contra ti, ó rei. Eu não fiz nada para pecar contra ti. Mas o Deus que eu adoro, o Deus do céu, colocou ele diz que cerrou a boca dos leões para que nenhum dano fizesse contra mim. E assim, meu prezado querido irmão, Daniel também tinha 3 amigos. Os outros amigos que eles tinham também foi jovens, né? Eles foi jovem para o cativeiro de Babilônia. Daniel tinha 3 amigos, qual era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Esses 3 jovens também, ele foi acusado, né? Por não adorar o rei Nabucodonosor, né? E aí, se ele não prestasse aquelas adorações, ele seria lançado aonde? Na fornalha de fogo ardente. Mas como aqueles jovens são jovens também que seguiam o costume de Daniel, e eles faziam a mesma coisa, de tarde, de manhã e meio-dia, louvava hino de louvores a Deus. Ele tinha confiança no Deus que ele servia e ao Deus que nós servimos. Ele tinha plena confiança que Deus livrava ele daquele lugar, porque um fogo aceso, uma fornalha acesa, e com seus acusadores só esperando a hora de jogar aquele servo de Deus na fornalha de fogo, assim como fizeram com Daniel, jogaram na cova dos leões. Os ímpios se alegravam quando viam o povo de Deus, o povo judeu, entrasse num ato de prova. Os ímpios se alegravam, que para eles o povo judeu era o povo que desafiava ele por causa das adorações, né? Porque ele morava num local, ele vivia num lugar que era adorado muitos deuses, e eles se achavam incomodados com aquelas adorações do povo de Israel, assim como nós quando guardamos o sábado, que é o dia do Senhor, incomoda muitas pessoas. Eles acham que nós estamos fazendo uma adoração diferente, e isso também que acontecia naquele tempo, antigamente, hoje acontece conosco. Só que também eles não vão jogar nós como jogou na cova dos leões, né? Não vai jogar nós na fornalha de fogo ardente como jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então, eles levaram esses 3 jovens, né? Acusados porque ele não adorou aquela estalta do rei Nabucodonosor, e foi jogado na fornalha de fogo ardente. E quando jogou esses 3 jovens atados, amarrados pelos pés e pela mão, o que foi que o rei falou? Não joguemos 3 pessoas, aqueles 3 jovens amarrados de pés e mão, porque agora eu vejo 4 passeando, e um parecia com quem? Com o filho de quem? Filho de Deus. Com o filho do homem, com o filho de Deus. Como foi que ele veio conhecer que um parecia com o filho de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele, né? Que era Jesus que estava ali, porque a veste que Jesus estava ali só deveria ser a veste que ele achava que era a veste de Jesus, vestido longo. Ele diz que passeando e nada aconteceu. Então ele ordenou que tirasse aquelas pessoas, né, dali, aqueles 3 jovens, né,
E Jesus, que estava ali protegendo ele, né, desapareceu, e eles mandaram jogar aquelas pessoas fortes, mais fortes que ele tinha ali, né, no seu governo. E quando aquelas pessoas chegaram perto da fornalha, o fogo já lampeu, já consumiu eles todos. Então, meu prezado, queridos irmãos, o mais importante da vida é o amor a Deus e a salvação em Cristo Jesus. Então, que nós possamos ensinar às crianças o que é amar seus pais, o que é amar sua mãe. Nós, como os filhos, devemos amar nossos pais, devemos amar nossas mães. Nós devemos amar nossos pais até depois, quando ele morre. Até depois, quando ele morre, nós temos que obedecer a nossos pais e a nossas mães. Como é que nós obedecemos nossos pais e nossas mães, até mesmo quando nossos pais e nossas mães morrem? É seguindo os ensinamentos que eles ensinou. Semeia ensina o que é bom a seus filhos. Pai bom, filhos bons. Joana ensina o bom ensinamento aos filhos dela. Mãe boa, pai bom. Mãe boa, filhos bons. Minha mãe ensinou os ensinamentos bons a meus 9 irmãos. Então, mãe boa, minha mãe chamava boa, hein? Isso não é apelido dela. Minha mãe era Constança, mas ninguém conhecia ela como Constança, só conhecia por boa, porque era uma excelente mãe, né? E uma excelente amiga. Todo mundo conhece por boa. Eu tenho um tio que ele diz assim: dos filhos de Constança, ele chama boa. Não deu nenhum filho ruim. Todos os filhos são bons, são os melhores meninos das minhas irmãs, são os melhores meninos que tem, são os meninos de boa. Mas porque minha mãe ensinava tudo a nós o que era bom, tudo nós o que era perfeito. E a gente era até besta demais. Eu acho que a gente era besta porque minha mãe era boa demais. Minha mãe de boa já era até, eu acho assim, já até boa demais, porque minha mãe era filha única. Era filha única da minha avó. E enquanto em vida, minha avó dividiu tudo por igual, consentido por minha mãe. Vamos dividir a fazenda, a Constância, ela, vamos. Mas aí como é que vai dividir? Você é filha única. Ela diz: não, vamos dividir tudo por igual. Não deveria ser assim, né? Então era para nós ter 50% e mais dos 50% da minha avó. Quando minha avó morresse, aí nós tínhamos mais 50% dela. E não, foi dividido tudo igual. Mas nenhum de nós, mesmo dividindo tudo, nunca passamos fome, nunca passamos sede, nunca foi desamparado. E lá dentro daquele local, dentro daquela família ali, não tem uma pessoa que são mais considerados do que os filhos da minha mãe. Qualquer coisa que meus filhos da minha mãe falar, ali será bem aceito. Qualquer coisa que eu chegar lá e falar, é bem aceito. Qualquer coisa que eu só tem um que virou pro lado, ele é bom, ele é muito bom, ele serve, mas gosta de beber, mas só é o defeito. E mais o resto tudo são pessoas muito boas, né? Que muito respeitado, e são pessoas que adorador ao nosso Deus, né? Então foi muito fácil também quando eu cheguei lá sendo adventista, porque eu saí de lá um lugar mais distante, assim uns 28 a 30 quilômetros, 30 quilômetros, né? E depois, quando eu voltei, fui ser adventista, como eles eram batistas da Assembleia, porque era uma fazenda grande, muita gente, foi fácil pregar a verdade para eles. E eles todos aceitou a verdade em Cristo Jesus.
Lá hoje existem duas igrejas. Uma eles me deram para me fazer, para me dividir e fazer uma casa, como fosse uma casa para mim, porque fizeram uma bem grandona, e a outra funciona lá, são uma igreja muito grande, muito bonita. Então é assim, meu prezado, queridos irmãos, a gente devemos acatar, obedecer tudo que a nossa mãe ensinou, sentado, conversando com ela, seja no jantar, seja no almoço, seja na mesa, seja onde for. As mães têm a obrigação de ensinar o caminho bom a seus filhos, porque um dia nós, pai, nós, mãe, vai apresentar a Deus, nosso Salvador, os filhos que Ele nos deste, como diz Isaías 8, no verso 18: eis-me aqui, ó Senhor, com o filho que o Senhor me deste. Um dia nós vamos prestar conta, nosso Deus, apresentar aos nossos filhos. Deus vai receber nossos filhos, né? A apresentação vai começar pelo justo Adão apresentando o seu filho, quem? Seu filho Abel, né? E aí começa a apresentação. Quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu, Ele vai no soar da última trombeta, quando os túmulos se abrir, os anjos vai falar para minha mãe Constança: você quer ver Jessé? Eu quero, Senhor, eu quero anjo, que esse é o anjo da guarda. E o anjo vai vir pegar eu e levar até ela e mostrar rapidinho, né? Por isso que os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. E assim vai ser representado um ao outro. Em Isaías 8, verso 18, a minha mãe vai dizer assim: eis-me aqui, ó Senhor, com os filhos que o Senhor me deste. Também quando Cristo vier, meu irmão Simei vai dizer: eis-me aqui, ó Senhor, com os filhos que o Senhor me deste. A irmã Laodiceia, todos nós, né? Todos nós que tiver filho, um dia vai apresentar nossos filhos, né? Ao nosso Pai Celestial. O último verso que vamos ler, né? É o verso de Mateus capítulo 7, verso 7, verso 8. O que é que diz aí, Vanessinha? Pedida-se-vos-á, buscais, acharei, batei, abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate abre-se-á. Então, o nosso pedido dessa noite é que nós pedimos a nosso Deus a coisa mais importante na nossa vida, que seja a realidade. E qual é a coisa mais importante na nossa vida? É a nossa salvação. E que Deus assim nos abençoe, porque um dia Cristo vai vir nas nuvens do céu, e nesse dia nós vamos dizer: eis ó Senhor. Vamos ver o que é que diz, né? Isaías capítulo 25, no verso 9. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus, né? Para encerrar a mensagem de hoje. Naquele dia se dirá: eis o nosso Deus, e em quem esperava, Ele nos salvará. Esse é o Senhor a quem aguardávamos, e na sua salvação exaltamos e nos alegramos. Que privilégio para nós, né? Nesse grande dia, nós falar essas palavras para nosso Pai Celestial. E que Deus abençoe a todos vocês, para que possamos guardar no coração aquilo que é mais importante para nós, que é a nossa salvação. Hoje está 7 pessoas aqui, mas se viesse só uma, por essa uma pessoa, Cristo tinha morrido de braços abertos na cruz do Calvário para nos salvar. E que Deus assim nos abençoe.